A brisa úmida do litoral soprava pelas janelas altas do condomínio de luxo na zona sul da cidade, um paraíso artificial erguido sobre as falésias que desciam para o mar agitado. A metrópole, com suas avenidas largas margeadas por arranha-céus espelhados e favelas escondidas nas encostas, pulsava como um coração desigual, onde o glamour dos hotéis 5 estrelas contrastava com o caos das ruas movimentadas abaixo. Era uma tarde de sábado abafada, o sol poente tingindo o céu de laranja, mas dentro do apartamento de cobertura, o ar estava carregado de tensão. Laura, com 28 anos, sentia o peso da gravidez em cada passo. Seu ventre arredondado de 6 meses carregava o filho que ela sonhava ser o laço que salvaria seu casamento. Casara-se com Ricardo 2 anos antes, atraída pelo charme calculado dele. Um milionário de 35 anos que construíra uma fortuna com importações de eletrônicos. Ele era o tipo de homem que frequentava os campos de golfe exclusivos nos arredores da cidade, onde os negócios eram selados com tacadas precisas e risadas forçadas. Mas por trás da fachada de sucesso, Ricardo era um poço de inseguranças, alimentado por noites regadas a uísque e ciúmes infundados. Ela se movia devagar pela sala de estar ampla, decorada com móveis importados da Europa, o piso de mármore frio sob os pés descalços. As cortinas de linho balançavam levemente, deixando entrar o som distante do tráfego na orla. Laura segurava uma xícara de chá de camomila, tentando acalmar o enjoo que não era só da gestação, mas da vida que levava. "Ricardo, você vai sair de novo?" perguntou ela, a voz suave, quase suplicante, enquanto o via amarrar os sapatos de couro italiano perto da porta. Ele ergueu os olhos, o rosto endurecido pela irritação acumulada. Tinha passado a manhã no escritório, lidando com uma carga de contêineres atrasada no porto, e o estresse o deixava à flor da pele. "Sim, Laura. Tenho uma reunião no clube. Não posso cancelar por causa de..." "Isso", disse, gesticulando vagamente para a barriga dela. Seus olhos, outrora cheios de promessas, agora carregavam um brilho possessivo, como se o bebê fosse mais uma complicação em sua agenda lotada. Ela engoliu em seco, sentindo o familiar aperto no peito. O casamento começara como um conto de fadas. Ela, filha de um CEO respeitado, crescendo em uma mansão nos subúrbios chiques da cidade, ele, o empreendedor ambicioso que a cortejara com jantares em restaurantes à beira-mar. Mas os primeiros sinais de controle surgiram logo após a lua de mel. As ligações checadas, as saídas restritas, as explosões de raiva por bobagens. Laura atribuía tudo ao estresse dele, ao mundo corporativo impiedoso que o cercava. "Por favor, fica um pouco. O bebê está chutando tanto hoje. Quero que você sinta", insistiu ela, aproximando-se com um sorriso tímido, a mão sobre o ventre. Ricardo bufou, levantando-se abruptamente. Pegou a bolsa de golfe que deixara encostada na parede, o taco principal brilhando sob a luz do abajur. "Sempre com essa história de bebê. Você acha que isso me amarra aqui? Eu construí tudo isso sozinho, Laura. Não preciso de uma família me atrasando." Sua voz subiu de tom, ecoando na sala vazia. Ele andava de um lado para o outro, o suor perlando a testa, o cheiro de colônia forte, misturando-se ao ar salgado que entrava pela janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo frenético. Carros buzinavam na avenida principal. Vendedores ambulantes gritavam ofertas de coco gelado nas calçadas lotadas, e o metrô lotado transportava trabalhadores exaustos de volta para os bairros periféricos. Mas ali, no 25º andar, o mundo de Laura encolhia para as 4 paredes de um queijo dourado. Ela recuou um passo, o coração acelerando. "Ricardo, não é isso que eu quis dizer. Eu só. Eu te amo. Nós podemos resolver isso juntos." Ele parou, os punhos cerrados ao lado do corpo. O ciúme que o consumia há semanas, rumores infundados de um colega de trabalho dela, um simples abraço em uma festa corporativa, fervia em sua mente. "Resolver? Você resolveu traindo minha confiança? Eu sei o que vi naquela festa, Laura. Você e aquele idiota rindo como se eu não existisse." As palavras saíram como veneno, e ele avançou, o taco de golfe ainda na mão, esquecido em sua fúria.
Não, Ricardo, por favor, eu juro que não. A voz dela quebrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se virou para a cozinha, buscando refúgio, mas ele a seguiu, o rosto contorcido em uma máscara de raiva. O primeiro golpe veio rápido, o taco acertando seu ombro com um estalo surdo. A dor explodiu como fogo, e Laura gritou caindo de joelhos no chão frio. Para! O bebê! Implorou, protegendo o ventre com os braços. Mas Ricardo não parou. O segundo golpe mirou as costelas, o metal frio rasgando o ar. Você acha que pode me humilhar? Eu sou o provedor aqui. Cada palavra era pontuada por um impacto, o som abafado pelos soluços dela. O sangue começou a manchar o piso imaculado, e o mundo de Laura girou em um vórtice de agonia. Ela rastejou para longe, o corpo tremendo, o pânico sufocando sua respiração. Me ajuda. Alguém. Murmurou, mas o apartamento isolado engolia seus gritos. Minutos se arrastaram como horas, até que ele parou, ofegante, o taco caindo com um clangor metálico. Ricardo olhou para ela, encolhida no chão, o rosto pálido e machucado, e uma sombra de arrependimento cruzou seus olhos. Laura. Foi o estresse, balbuciou, estendendo a mão. Mas ela se encolheu, os olhos cheios de terror e traição. Saia daqui, sussurrou a voz fraca, enquanto o sangue escorria de um corte na testa. Ele saiu batendo a porta, deixando-a sozinha com a dor e o silêncio opressivo. Laura tateou o celular no balcão da cozinha, as mãos trêmulas discando o número que ela jurara nunca usar. Pai, me ajuda, choramingou quando a voz familiar atendeu do outro lado da linha. Seu pai, Eduardo, o CEO de uma das maiores construtoras da cidade, estava em uma reunião no centro, cercado por executivos em ternos caros, mas o pânico na voz da filha o fez largar tudo. Enquanto a ambulância cortava o trânsito caótico da orla, sirenes ecoando contra os prédios altos, Laura foi levada para o hospital particular nos subúrbios. Os médicos confirmaram fraturas e hematomas, mas o bebê milagrosamente resistira. No quarto esterilizado, com o cheiro de antisséptico no ar e o som distante do mar batendo nas pedras, ela esperava pelo pai. Eduardo chegou como uma tempestade, o rosto endurecido por anos de negociações implacáveis, mas suavizado pela dor da filha única. Quem fez isso com você? Perguntou ele, segurando sua mão com gentileza, os olhos flamejando. Laura, exausta e quebrada, sussurrou o nome. Ricardo. Naquele momento, o homem que construíra impérios de concreto e aço jurou vingança, não com violência, mas com o peso de sua influência que abalaria os alicerces da cidade inteira. A metrópole, com suas luzes piscantes à noite, ainda não sabia, mas o equilíbrio de poder estava prestes a ruir. A noite caía sobre a metrópole costeira como um manto pesado. As luzes dos arranha-céus refletindo no oceano escuro que lambia as praias urbanas. O hospital particular, aninhado nos subúrbios arborizados onde as mansões se misturavam a clínicas de elite, zumbia com o burburinho discreto de enfermeiras em uniformes impecáveis e visitantes em roupas de grife. O ar-condicionado mantinha o ambiente fresco, contrastando com a umidade salgada que se infiltrava pelas janelas entreabertas, carregando o eco distante de ondas, quebrando nas rochas. Eduardo sentava-se ao lado da cama de Laura, sua silhueta imponente projetada pela lâmpada fraca do abajur. Aos 58 anos, o CEO da construtora Almeida era um homem de presença avassaladora. Cabelos grisalhos penteados para trás, terno sob medida que não escondia os ombros largos forjados em anos de canteiros de obra. Mas agora, seus olhos, geralmente frios como o aço de suas vigas estruturais, estavam velados por uma fúria contida. Ele apertava a mão dela com cuidado, sentindo os tremores residuais que os analgésicos não conseguiam apagar. Laura, minha filha. Como ele ousou? Murmurou Eduardo, a voz rouca de emoção. Ele havia cancelado uma negociação milionária no centro da cidade, onde executivos discutiam projetos de expansão portuária em salas envidraçadas com vista para o mar. Em vez disso, dirigira seu SUV blindado pelas avenidas congestionadas
ignorando os semáforos e os olhares curiosos dos motoristas de táxi que serpenteavam pelo tráfego noturno. Ela piscou devagar, o rosto inchado e marcado por hematomas roxos que os curativos mal disfarçavam. O monitor ao lado da cama bipava ritmicamente, ecoando o pulsar fraco do bebê em seu ventre. Pai, eu não quero problemas. Ele disse que foi um acidente, o estresse do trabalho, mentiu Laura, a voz fraca, mas os olhos traindo o medo que a consumia. Crescer como filha única de um magnata a ensinara a evitar confrontos, a manter a fachada de harmonia em um mundo onde aparências valiam fortunas. Mas o terror daquela tarde no apartamento a assombrava. O som do taco cortando o ar, o gosto metálico de sangue na boca, o pavor pelo filho que carregava. Eduardo balançou a cabeça, os maxilares travados. Acidente? Ele te espancou como se fosse um animal, Laura. Eu vi as radiografias. Costelas fraturadas, trauma abdominal. O bebê só sobreviveu por milagre. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim iluminado do hospital. Lá embaixo, casais passeavam de mãos dadas pelas alamedas sombreadas por palmeiras, alheios ao drama que se desenrolava no andar superior. A cidade, com seus contrastes brutais, estendia-se além. Os iates ancorados no pier de luxo, os barracos precários nas encostas das falésias e as ruas onde trabalhadores da construção, muitos empregados por sua empresa, lutavam para pagar as contas no fim do mês. Eu vou acabar com ele, declarou Eduardo, virando-se para ela com determinação feroz. Não com as mãos, mas com o que eu construí. Ricardo acha que é intocável com sua importadora de bugigangas chinesas. Ele depende de contatos no porto, licenças da prefeitura, financiamentos de bancos que eu controlo indiretamente. Vou puxar o tapete debaixo dos pés dele, pedaço por pedaço. Laura engoliu em seco, o peito apertado pela mistura de alívio e culpa. Pai, e se isso piorar tudo? Ele pode vir atrás de mim de novo. Eu não aguento mais brigas. Lágrimas escorreram por suas bochechas, molhando o travesseiro hospitalar. Ela pensava nos momentos bons, as viagens para resorts no Caribe, as noites dançando em clubes à beira-mar, mas eles pareciam agora uma ilusão frágil, destruída pela violência que Ricardo escondia sob o verniz de sucesso. Antes que Eduardo pudesse responder, a porta se abriu com um rangido suave. Entrou Sofia, a irmã mais velha de Laura, uma advogada de 32 anos que trabalhava em um escritório no centro, defendendo causas de direitos das mulheres em bairros periféricos. Seu rosto, marcado por olheiras de noites insones, estudando processos, endureceu ao ver a irmã. Meu Deus, Laura, sussurrou aproximando-se para um abraço gentil, evitando os machucados. Sofia crescera na mesma mansão que Laura, mas escolhera um caminho diferente. Em vez de festas sociais, dedicava-se a voluntariados em abrigos para vítimas de violência doméstica, vendo de perto as histórias que ecoavam a da irmã. Eduardo me ligou no caminho, explicou Sofia, sentando-se na beira da cama. Eu já avisei uma amiga na delegacia especializada. Vamos registrar boletim de ocorrência amanhã, quando você estiver mais forte. Nada de encobrir isso. Sua voz era firme, carregada pela experiência de casos semelhantes. Mulheres de classes médias presas em casamentos tóxicos, silenciadas pelo medo e pela dependência financeira. Eduardo assentiu, apreciando o pragmatismo da filha mais velha. Bom, mas eu cuido do resto. Amanhã de manhã vou ao escritório. Primeiro corto qualquer ligação comercial com a empresa dele. Lembra daquela carga de eletrônicos que atrasou no porto? Eu tenho amigos na capitania que podem revisar as autorizações. Ele pausou, os olhos distantes, calculando os movimentos como em uma partida de xadrez corporativo. A construtora Almeida era o pilar da economia local, erguendo condomínios de luxo e viadutos que conectavam a orla aos bairros industriais, empregando milhares. Ricardo, com sua fortuna modesta em comparação, era um peixe pequeno em um oceano de tubarões. Enquanto as mulheres conversavam em voz baixa, Sofia contando histórias de sobreviventes que reconstruíram vidas em comunidades solidárias, Laura compartilhando fragmentos de sua dor, Eduardo saiu para o corredor,
O hospital à noite era um labirinto de sons abafados, gemidos distantes de pacientes, o clique de saltos de enfermeiras, o zumbido de elevadores levando visitantes para casa. Ele discou um número no celular, o aparelho prateado frio em sua palma suada. Alô, Marcos? É Eduardo. Preciso de um favor urgente, disse ele ao sócio, um homem influente na Câmara de Comércio, que respondia de um jantar em um restaurante chique na Orla, onde garrafas de vinho importado tilintavam ao som de jazz ao vivo. Sobre o Ricardo Mendes. Sim, o da importadora Tec Global. Quero saber tudo. Dívidas, fornecedores, fraquezas. E amanhã, convoque uma reunião de emergência. Vamos enterrar esse canalha. Do outro lado da linha, Marcos hesitou, o ruído de talheres ao fundo. Eduardo, isso pode respingar. A cidade toda vai notar se uma empresa como a dele afundar de repente. Mas, pela Laura, eu faço. A ligação terminou e Eduardo encostou-se à parede, o peso da vingança misturando-se ao amor paternal. Ele pensava na neta por nascer, em como o mundo cruel da metrópole, com suas desigualdades gritantes, onde os ricos se protegiam em torres de vidro e os pobres lutavam nas sombras das favelas, não merecia mais monstros como Ricardo. De volta ao quarto, ele encontrou Laura adormecida, o rosto sereno pela primeira vez em horas, graças aos medicamentos. Sofia o olhou com preocupação. Pai, vingança não cura feridas. Pense na Laura. Ela precisa de apoio, não de um escândalo que a cidade vai mastigar. Eduardo suspirou assentindo devagar. Eu sei, filha, mas justiça tem que vir de algum lugar, e eu vou garantir que venha. Lá fora, a chuva fina começou a cair, tamborilando nas vidraças do hospital, lavando as ruas iluminadas pela neon dos bares e lojas noturnas. A metrópole dormia inquieta, alheia ao furacão que Eduardo desataria, um vendaval de influência que abalaria contratos, reputações e o equilíbrio precário de poder que sustentava aquela costa agitada. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas semiabertas do escritório de Eduardo, no coração do centro financeiro da metrópole. O prédio da construtora Almeida erguia-se como uma fortaleza de vidro e aço, com vista para a baía onde navios mercantes ancoravam, carregados de contêineres que alimentavam a economia agitada da costa. O ar ali era seco, condicionado, contrastando com a umidade pegajosa das ruas abaixo, onde o tráfego de ônibus e caminhões formava um rugido constante, misturado ao cheiro de pão fresco das padarias e escapamento dos motores. Eduardo, já às 7 horas, folheava relatórios em sua mesa de mogno, os olhos fixos em números que representavam não só lucros, mas o poder que ele exerceria naquele dia. Sofia chegara cedo, trazendo cafés quentes de uma cafeteria na esquina, onde os atendentes apressados serviam executivos e operários da construção vizinha. Ela se sentou na poltrona de couro oposta, o laptop aberto no colo, digitando notas para o boletim de ocorrência. Pai, Laura está estável no hospital. Os médicos querem mantê-la em observação por mais 2 dias. Mas ela perguntou por você, disse Sofia, a voz baixa, carregada de preocupação. Aos 32 anos, ela equilibrava a carreira de advogada com o peso de ser a irmã forte da família, tendo visto de perto em seus casos como o sistema judicial mastigava vítimas como Laura. Eduardo ergueu o olhar, o rosto marcado por linhas profundas de insônia. Eu vou visitá-la à tarde. Agora preciso focar nisso. Ele apertou um interfone, chamando sua secretária, uma mulher eficiente de meia-idade que coordenava agendas como um maestro. Marta, mande subir o Marcos e o time jurídico e prepare o dossiê sobre a Tec Global. Enquanto esperava, ele se levantou e caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade acordava em camadas. Os arranha-céus reluzentes do distrito financeiro, as ruas comerciais lotadas de vendedores ambulantes, oferecendo sucos de frutas tropicais, e ao fundo, as encostas das favelas subindo as colinas, onde crianças corriam entre barracos improvisados, sonhando com um futuro além da miséria cotidiana. Marcos chegou primeiro. Um homem de 55 anos com barriga proeminente e gravata frouxa, sócio na Câmara de Comércio e dono de uma rede de armazéns no Porto. Ele apertou a mão de Eduardo com vigor, sentando-se com um suspiro.
Bom dia, Eduardo. Dormiu mal, hein? Eu ouvi sobre a Laura. Que desgraçado esse Ricardo. Minha mulher ficou horrorizada. Marcos era do tipo que colecionava favores como selos, trocando informações em almoços caros, onde pratos de frutos do mar eram regados a conversas sobre licenças e contratos. Não é hora de condolências, Marcos. É hora de ação, respondeu Eduardo, a voz firme como o concreto que sua empresa vertia em fundações. Os advogados entraram em seguida, um trio de ternos cinza carregando pastas grossas. Eles se acomodaram ao redor da mesa de conferências, o ar cheirando a café forte e papel recém-impresso. Eduardo abriu o dossiê. Fotos de Ricardo em eventos sociais, relatórios de importações da Tec Global, uma empresa que dependia de 40% de suas receitas de eletrônicos vindos da Ásia, descarregados no porto movimentado da cidade. Ricardo Mendes tem dívidas com 2 bancos locais, e sua licença de importação expira em 3 meses, explicou um dos advogados, um homem magro chamado Victor, ajustando os óculos. Ele também tem parcerias instáveis com fornecedores chineses. Se pressionarmos os contatos no porto, podemos atrasar suas próximas cargas indefinidamente. E com sua influência na prefeitura, Eduardo, uma auditoria fiscal seria o golpe final. Eduardo assentiu, traçando linhas invisíveis no ar, como se desenhasse um blueprint de destruição. Comece hoje. Ligue para o capitão do porto. Diga que há suspeitas de contrabando. Nada comprovado, só o suficiente para revistar cada container. E Marcos, convoque a reunião da Câmara à tarde. Quero que os bancos saibam que qualquer empréstimo para a Tec Global vai contra os interesses da cidade. Sua mente vagava para Laura, encolhida na cama do hospital, o ventre protetoramente curvado. Ele se lembrava de quando a carregara nos ombros em praias lotadas de veraneio, rindo das ondas que molhavam seus pés. Agora, aquele monstro a havia marcado, e Eduardo canalizava a fúria em estratégia, sabendo que a vingança direta só perpetuaria o ciclo de violência que ele vira em tantos canteiros de obra, onde brigas entre operários explodiam em tragédias. Enquanto a reunião prosseguia, com discussões sobre cláusulas contratuais e potenciais repercussões legais, Sofia interveio. Pai, isso é vingança corporativa, mas e a Laura? Ela precisa de terapia, de apoio psicológico. Eu marquei uma sessão com uma especialista em violência doméstica para amanhã. E pense nos empregados da Tec Global, famílias que dependem daqueles salários. Não vire isso em uma caçada que machuque inocentes. Suas palavras ecoavam as lições de seus voluntariados em abrigos nos subúrbios, onde mulheres como Laura reconstruíam vidas com a ajuda de redes comunitárias, costurando laços de solidariedade em meio à dor. Eduardo pausou, o punho cerrado sobre a mesa. Você tem razão, filha, mas Ricardo precisa sentir o peso. Ele não é só um marido violento. É um homem que explora o sistema que eu ajudei a construir. Ele se virou para Victor. Inclua uma cláusula de proteção, priorize demitir o mínimo possível, redirecione os contratos para empresas locais. Era um gesto de compaixão em meio à retaliação, um eco da resiliência que Eduardo admirava em seus trabalhadores, homens e mulheres que erguiam prédios sob sol escaldante, enfrentando dívidas e exaustão diária. A reunião terminou com tarefas distribuídas e Eduardo dispensou o grupo, ficando sozinho com Sofia. Obrigado por me lembrar do equilíbrio, murmurou ele, abraçando-a brevemente. Ela saiu para o tribunal, onde defenderia uma vítima de assédio em uma fábrica têxtil nos arredores industriais. E ele dirigiu para o hospital, cortando o trânsito matinal pelas avenidas margeadas por palmeiras balançantes ao vento salgado. No quarto de Laura o ar era mais leve, com flores frescas em um vaso na mesa de cabeceira, trazidas por uma enfermeira solidária que ouvira a história em sussurros. Laura lia um livro de poesia, tentando encontrar paz nas palavras, mas seus olhos se iluminaram ao ver o pai. Pai, como foi no trabalho? Perguntou ela, a voz ainda rouca, sentando-se com cuidado. Ele se aproximou beijando sua testa. Tudo sob controle, mas hoje, foque em você. O bebê está bem. Eles conversaram sobre nomes, sobre um futuro sem sombras, e por um momento, o quarto isolado pareceu um refúgio contra o mundo exterior.
Mas lá fora, no porto, os primeiros atrasos já começavam. Um container da Tec Global retido para inspeção de rotina, o telefone de Ricardo tocando incessantemente, com queixas de fornecedores. Enquanto isso, em seu escritório modesto na zona portuária, Ricardo andava de um lado para o outro, o suor escorrendo pela nuca sob o ar úmido e o cheiro de óleo diesel que impregnava o prédio. "O que diabos está acontecendo?" gritou ele para o assistente, um jovem estagiário de olhos assustados. A notícia do espancamento vazara para a imprensa local em uma nota discreta, e agora, os problemas comerciais se avolumavam como nuvens de tempestade sobre o mar. Ele pensou em ligar para Laura, mas o orgulho e o medo do que Eduardo poderia fazer o paralisava. Pela primeira vez, o milionário que se achava invencível sentia o chão tremer sob seus pés, enquanto a cidade, com suas engrenagens invisíveis de poder, começava a girar contra ele. A tarde avançava preguiçosa sobre a metrópole costeira. O sol filtrando-se através das nuvens cinzentas que pairavam sobre o porto, carregando o cheiro salgado de maresia, misturado ao óleo pesado dos navios. No escritório da Tec Global, um galpão improvisado na zona portuária, o ar úmido grudava na pele como uma segunda camada de suor. As paredes de tijolo aparente ecoavam o burburinho de funcionários apressados, carregando caixas de componentes eletrônicos atrasados, enquanto guindastes rangiam ao fundo, descarregando contêineres de outros importadores mais afortunados. Ricardo, com a camisa social encharcada nas axilas, andava de um lado para o outro, o telefone colado à orelha, a voz rouca de frustração. "Como assim revistado de novo? Isso é o terceiro container essa semana", berrou ele para o capitão do porto, um homem de voz grave e pausada que respondia do outro lado da linha, cercado pelo caos de docas lotadas. Os trabalhadores ao redor, rapazes de braços fortes, marcados por tatuagens desbotadas e cicatrizes de acidentes antigos, trocavam olhares nervosos, fingindo concentrar-se em planilhas amassadas. A empresa, que outrora pulsava com pedidos de lojas de eletrônicos nos shoppings da orla, agora patinava em um atoleiro de atrasos e multas. Ricardo desligou o telefone com um tapa na mesa de metal enferrujado, os nós dos dedos brancos de raiva. Ele pensava em Laura no hospital e no arrependimento que o corroía como ácido, mas o orgulho o impedia de ligar. Em vez disso, culpava o estresse, as dívidas que se acumulavam como pilhas de faturas não pagas. Do outro lado da cidade, no hospital dos subúrbios, o ar era mais calmo, perfumado pelo leve aroma de eucalipto das árvores no jardim externo. Laura, ainda deitada na cama inclinada, folheava uma revista velha de maternidade, as páginas amareladas contrastando com o brilho estéril das paredes brancas. O hematoma em seu ombro latejava sob o curativo, um lembrete constante da tarde fatídica, mas o bebê chutava com vigor, como se afirmasse sua presença teimosa. Sofia entrara mais cedo, trazendo uma sacola de frutas frescas do mercado central, mangas suculentas e goiabas maduras, colhidas em fazendas nos arredores rurais da metrópole. E agora as duas conversavam em voz baixa, o sol poente tingindo o quarto de tons alaranjados. "Você precisa decidir, mana. Ficar com ele só vai piorar", disse Sofia, cortando uma manga com uma faca plástica do hospital, o suco escorrendo pelos dedos. Aos 32 anos, ela carregava as marcas de sua própria jornada. Um divórcio recente de um casamento sem paixão, vivido em um apartamento modesto no centro, onde o barulho dos bondes noturnos a acordava com memórias de noites solitárias. Mas Sofia encontrara força nos casos que defendia, em mulheres que, como Laura, escapavam de garras invisíveis em lares que pareciam prisões disfarçadas de luxo. "Eu vi tantas como você, presas por medo, mas há abrigos bons, programas de apoio, e o pai está aqui para nós." Laura assentiu devagar, os olhos marejados fixos na barriga. "Eu sei, Sophie. Mas e o bebê? Ele vai crescer sem pai?" Ricardo nem sempre foi assim. No começo ele me levava para passeios na praia, daqueles com piquenique e risadas. Sua voz tremia, ecoando as dúvidas que a consumiam desde a infância na mansão familiar, onde Eduardo, sempre ausente em reuniões,
compensava com presentes caros, mas vazios de tempo. A gravidez a tornara vulnerável, destacando as rachaduras no casamento. As noites em que Ricardo voltava cheirando a uísque de bares exclusivos, questionando cada mensagem no celular dela, transformando amor em posse. Antes que Sofia pudesse responder, a porta se abriu e Eduardo entrou, o terno amarrotado após um dia de telefonemas furiosos. Ele carregava um buquê de flores silvestres, colhidas por uma florista em uma feira de rua nos bairros operários, um gesto simples que contrastava com sua imagem de magnata. "Minhas meninas", murmurou beijando a testa de cada uma. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, o peso do dia visível em seus ombros curvados. "Como você está, filha? O médico disse que pode sair amanhã se tudo correr bem." Laura sorriu fracamente, estendendo a mão. "Melhor, pai. Obrigada pelas flores. Elas cheiram a liberdade." Mas o sorriso esmoreceu quando Eduardo mencionou o trabalho. "A Tec Global está sangrando. Os bancos congelaram os créditos e o porto nega novas liberações. Marcos me confirmou. Uma auditoria fiscal começa na segunda. Ricardo vai perder tudo. O escritório, os carros, talvez até a casa na orla." Sua voz era baixa, mas carregada de uma satisfação amarga, como se cada palavra fosse um tijolo derrubado de um império rival. Sofia franziu a testa, limpando as mãos no guardanapo. "Pai, isso é bom para ele sentir o baque, mas e os funcionários? Eu passei pelo porto hoje, vi os caras da Tec Global parados, sem saber se vão receber salário no fim do mês. Famílias inteiras dependendo disso. Mães solteiras como eu defendo nos tribunais, pagando aluguel em cortiços apertados nos morros." Ela pausou, recordando uma cliente recente, uma operária demitida de uma fábrica têxtil, que dormia em abrigos comunitários com os filhos, lutando contra a fome diária em uma cidade que engolia os fracos. Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. "Você tem razão. Eu já falei com Victor. Vamos absorver parte dos contratos em nossas obras. Empregar uns 50 deles na expansão do viaduto para os bairros periféricos. Não é caridade, é justiça. Mostrar que há outro jeito de fazer negócios, sem explorar como ele fazia." Seus olhos suavizaram ao olhar para Laura. "Isso é por você, filha. Para que ele entenda o que é perder o controle, como você perdeu a segurança no seu próprio lar." Enquanto conversavam, o telefone de Eduardo vibrou na mesa. Era Marcos, de um coquetel na Câmara de Comércio, onde copos de champanhe tilintavam ao som de risadas forçadas. "Eduardo, a notícia está se espalhando. Jornais locais pegaram o boletim de ocorrência da Laura, manchete discreta, mas o suficiente para os sócios de Ricardo pularem fora. A cidade inteira sente o tremor. Ações da importadora despencaram e há boatos de falência." Eduardo desligou, o rosto endurecido, mas uma pontada de dúvida o atingiu. Ele se lembrava de sua própria ascensão, de noites sem dormir em canteiros de obra nos anos 80, quando a metrópole ainda era um canteiro de sonhos e dívidas, e como um mentor o salvara de uma ruína similar, com um contrato oportuno. Lá fora, a noite caía devagar, as luzes dos postes acendendo nas ruas do subúrbio, iluminando ciclistas voltando do turno em clínicas e oficinas. No porto, Ricardo saía do escritório, o rosto pálido sob as lâmpadas fluorescentes que zumbiam como abelhas irritadas. Ele dirigiu seu carro esportivo pelas avenidas esburacadas que ligavam a zona industrial à orla, o rádio tocando notícias locais. Escândalo na elite, empresário envolvido em agressão doméstica. O pânico o invadiu, misturado a um remorso tardio. Parou em um bar de esquina, frequentado por pescadores e motoristas de caminhão, pedindo uma dose de cachaça que queimou sua garganta como o fogo da culpa. "Eu estraguei tudo", murmurou para si mesmo, pensando no bebê que nunca sentira chutar, no pai de Laura que agora o caçava como a um devedor comum. De volta ao hospital, Laura adormeceu com a mão de Sofia na sua, sonhando com um futuro incerto mas livre. Eduardo ficou acordado, olhando pela janela para a cidade que piscava lá embaixo, um mosaico de luzes ricas e sombras pobres, onde a vingança dele começava a ecoar como ondas quebrando nas falésias.
Mas em meio à retaliação, sementes de compaixão brotavam. Ele planejava uma doação anônima para um abrigo de mulheres nos morros, inspirado pela resiliência da filha. A metrópole, com seu equilíbrio frágil, tremia, mas talvez no caos surgisse uma chance de redenção para todos. A manhã de segunda-feira irrompeu sobre a metrópole com uma garoa fina que embaçava os vidros dos arranha-céus no centro, transformando as avenidas em rios de asfalto reluzente. O porto, a uns quilômetros dali, acordava com o clangor de guindastes e o grito rouco de gaivotas, disputando restos de peixe nos cais. No galpão da Tec Global, o ar úmido carregava o cheiro de ferrugem e sal, misturado ao suor de funcionários que se aglomeravam em torno de uma TV velha pendurada na parede. O noticiário local ecoava, a âncora de voz grave anunciando: escândalo abala elite portuária. Importadora enfrenta auditoria após denúncia de violência doméstica. Ricardo, encostado à mesa de metal, assistia com o estômago revirado, o copo de café frio esquecido na mão. Patrão, isso é verdade? Sobre a senhora Laura? Perguntou João, o chefe de logística, um homem de 45 anos com mãos calejadas de anos carregando caixas sob o sol escaldante das docas. Ele era pai de 3 filhos, morando em um conjunto habitacional nos morros, onde o aluguel consumia metade do salário. Os outros operários, rapazes jovens com bonés desbotados e mães de família que complementavam a renda com costura em casa, murmuravam entre si, os olhos cheios de uma mistura de pena e raiva. A empresa, que os empregava há anos, agora parecia um navio à deriva, com contêineres empilhados como tumbas no pátio. Ricardo engoliu em seco, o rosto pálido sob a barba por fazer. É complicado, mas foquem no trabalho. A auditoria é só rotina, mentiu ele, a voz falhando. Na noite anterior, após a cachaça no bar de pescadores, um boteco simples com mesas de plástico e cheiro de fritura de peixe, ele dirigira até o condomínio de luxo na orla, mas parara no estacionamento incapaz de subir. O remorso o sufocava. Imagens de Laura encolhida no chão, o taco manchado de sangue, o choro dela ecoando em sua mente como ondas batendo nas pedras. Ele havia construído tudo, a fortuna de importações, os jantares em restaurantes à beira-mar com vista para iates brilhantes, para provar que era mais que o filho de um mecânico pobre dos subúrbios. Mas agora o pai dela, Eduardo, o desmantelava como se fosse um castelo de cartas. Enquanto isso, no hospital dos subúrbios, o sol filtrava pelas cortinas leves do quarto de Laura, aquecendo o ar com um calor úmido que entrava pela janela aberta. Ela se vestia devagar, ajudada por Sofia, que arrumava as malas com eficiência prática. O curativo no ombro coçava sob a blusa solta, mas a dor física era menor que o vazio no peito. Uma sensação de perda, como se o casamento que sonhara fosse uma ilusão dissolvida pela garoa lá fora. O bebê se mexia, um lembrete vivo de esperança, e Laura tocava o ventre com gentileza, imaginando um futuro em uma casa simples, talvez nos arredores rurais onde Sofia voluntariava, longe das pressões da elite. Você vai para casa comigo hoje, nada de voltar para o apartamento dele, disse Sofia, fechando o zíper da mala com um clique decisivo. Aos 32 anos, ela carregava uma bolsa de ombro cheia de documentos, o boletim de ocorrência registrado, papéis para divórcio e um plano de apoio psicológico. Seu apartamento no centro, com paredes finas que deixavam passar o ronco dos ônibus noturnos, seria um refúgio temporário. Mas Sofia já pensava em uma rede maior. Contatos em abrigos comunitários nos bairros operários, onde mulheres como Laura aprendiam ofícios em oficinas coletivas, tecendo laços de sororidade em meio à luta diária contra a invisibilidade social. Laura assentiu, os olhos úmidos fixos no espelho rachado do banheiro. Eu sei. Mas e se ele mudar? Pai diz que está acabando com tudo e eu sinto pena dos funcionários dele. Lembra do João, o cara do porto? Ele me ajudou a carregar compras uma vez com um sorriso que iluminava o dia. Sua voz era suave, marcada pela empatia que herdara do pai, Eduardo, que apesar do poder, doava anonimamente para creches em favelas nas encostas.
A gravidez a tornava mais sensível aos contrastes da cidade, as mansões nos morros chiques, versus os barracos precários a poucos quarteirões, onde famílias lutavam contra enchentes e desemprego. Eduardo chegou minutos depois, dirigindo seu SUV pelas ruas arborizadas do subúrbio, onde crianças brincavam em calçadas irregulares, chutando bolas de meia em meio a poças da garoa. Ele ajudou Laura a entrar no carro, o braço firme mas gentil ao redor de sua cintura. "Vamos para a mansão. Lá você descansa e eu cuido do resto", murmurou ele, ligando o motor com um ronco suave. No caminho, pela avenida principal que margeava o mar agitado, o rádio sintonizado em uma estação local tagarelava sobre o escândalo. A falência iminente da Tec Global pode afetar centenas de empregos, ecoando em toda a economia portuária. Eduardo desligou o aparelho, o maxilar travado. Ele havia passado a noite em claro na mansão familiar, uma construção ampla de tijolos vermelhos nos subúrbios, com jardim onde Laura brincara na infância, revisando relatórios que confirmavam o colapso, bancos chamando dívidas, fornecedores cancelando contratos, a Câmara de Comércio isolando Ricardo como um leproso. Chegando à mansão, o portão automático se abriu com um zumbido, revelando o pátio pavimentado, onde palmeiras balançavam ao vento salgado. Sofia preparou chá na cozinha ampla, com azulejos antigos e o aroma de pão torrado, enquanto Laura se acomodava no sofá da sala de estar, olhando pela janela para o horizonte onde a cidade se estendia como um tapete desigual. Eduardo sentou-se ao lado dela, a mão calejada de anos em canteiros de obra cobrindo a dela. "Filha, a auditoria começou hoje. Encontraram irregularidades, sonegação em importações, nada grave, mas o suficiente para multas que vão afundar ele. A cidade sente. Jornais falam de terremoto na elite e os operários do porto marcham por empregos." Laura virou-se para ele, os olhos cheios de uma tristeza profunda. "Pai, pare. Eu não quero isso. Destruir a empresa dele, mas e as pessoas? Elas não merecem perder tudo por causa de um erro meu." Lágrimas escorreram e Eduardo a abraçou, sentindo o tremor de seu corpo. Pela primeira vez, a vingança lhe pareceu um fardo pesado, ecoando as histórias que ouvira de trabalhadores em suas obras. Famílias despedaçadas por demissões, mães vendendo quitutes nas feiras para sobreviver. "Talvez você tenha razão", admitiu ele, a voz rouca. "Vou ligar para o Victor, oferecer a absorção total dos funcionários na construtora. Não por piedade, mas por justiça, mostrar que poder pode reconstruir, não só destruir." Sofia, da cozinha, ouviu e sorriu pela primeira vez em dias, servindo o chá em xícaras de porcelana lascada. "E isso é o pai que eu conheço. Lembra daquela vez que você contratou o time inteiro de uma fábrica falida nos anos 90? Salvou vidas, não só empregos." A conversa fluiu para planos concretos. Laura começaria terapia na clínica comunitária dos subúrbios, Sofia coordenaria o divórcio, e Eduardo redirecionaria sua fúria para algo maior, uma campanha contra a violência doméstica, financiada por sua empresa, alcançando abrigos nos morros e escolas periféricas. Enquanto isso, no porto, Ricardo enfrentava o caos. Fiscais da Receita Federal revistavam o galpão, selando arquivos e questionando contadores pálidos. João se aproximou dele no pátio, o rosto suado sob o céu nublado. "Patrão, meus filhos, o aluguel vence na sexta. Se a empresa quebrar, a gente vira o quê?" Ricardo olhou para o mar turbulento, o peito apertado pela culpa acumulada. Eu vou lutar. Mas se não der, procurem o Eduardo Almeida. Ele está contratando para o viaduto novo." As palavras saíram como uma rendição, e pela primeira vez, ele pensou em se render à polícia, confessar tudo para reconquistar um fiapo de dignidade. A garoa intensificou, molhando as ruas da metrópole como lágrimas coletivas. Na mansão, Laura sentiu o bebê chutar forte, um sinal de vida nova em meio ao tremor que abalava a cidade. Eduardo, ao telefone com Victor, selava o acordo de compaixão, transformando vingança em ponte para o futuro. Mas Ricardo, dirigindo erraticamente pela orla, avistava a mansão ao longe, o coração dividido entre orgulho e desespero.
sabendo que o confronto final se aproximava como uma onda inevitável. A metrópole, com suas luzes tremeluzentes na chuva, sussurrava promessas de redenção e ruína entrelaçadas. A garoa transformara-se em chuva torrencial, transformando as avenidas da metrópole em espelhos escorregadios que refletiam as luzes borradas dos faróis. O mar agitado batia contra as pedras da orla, um rugido surdo que ecoava o tumulto no peito de Ricardo. Ele dirigia o carro esportivo pela estrada sinuosa que levava aos subúrbios chiques, os limpadores de para-brisa trabalhando furiosamente, mas mal dando conta da cortina d'água. O rádio, esquecido, chiava com atualizações sobre a falência da Tec Global. Centenas de empregos em risco, enquanto a elite portuária treme com o escândalo. Cada palavra era um soco, mas nada comparado ao vazio que o consumia desde a noite anterior. Quando embriagado no bar de pescadores, ele imaginara o rosto de Laura pela primeira vez sem raiva, só dor e arrependimento. A mansão dos Almeida surgia à frente, iluminada por postes de jardim que tremeluziam na chuva. O portão de ferro forjado entreaberto como um convite relutante. Ricardo estacionou na calçada, o motor morrendo com um suspiro. Suas mãos tremiam no volante, molhadas pelo suor frio que se misturava à umidade que entrava pela janela entreaberta. Ele havia perdido tudo. O telefone não parava de vibrar com ligações de credores. O galpão no porto fora lacrado pela manhã. E João, o fiel chefe de logística, o olhara com olhos que misturavam decepção e pena ao ser demitido. "Patrão, e agora? Meus garotos vão passar fome", dissera o homem, a voz rouca sob o céu cinzento, antes de se afastar para o ponto de ônibus lotado, onde trabalhadores encharcados se amontoavam sob toldos improvisados. Ricardo desceu do carro, a camisa colando a pele, e caminhou até o portão. O interfone zumbiu quando ele apertou o botão, e a voz de Sofia atendeu tensa como um arame esticado. "Quem é?" "Sou eu. Ricardo. Preciso ver a Laura, por favor." Silêncio, interrompido pelo clique do portão abrindo. Ele avançou pelo caminho de cascalho, a chuva martelando seus ombros como acusações, passando pelo jardim onde flores silvestres se curvavam ao vento salgado. A porta da mansão se abriu antes que ele batesse, revelando Eduardo no umbral, o rosto uma máscara de granito sob a luz amarelada do hall. "Você tem coragem de vir aqui?" rosnou Eduardo, bloqueando a entrada, os punhos cerrados ao lado do corpo. Atrás dele, na sala de estar ampla com paredes forradas de livros e o cheiro de chá de ervas pairando no ar, Laura se ergueu do sofá devagar, uma mão protetora sobre o ventre de 7 meses. Sofia ficou ao lado dela, os olhos flamejantes, pronta para intervir. A chuva tamborilava no telhado de telhas vermelhas, um fundo opressivo para o confronto que se desenhava. Eu vim me desculpar", gaguejou Ricardo, a voz quebrada pela exaustão de dias sem dormir. Seus olhos, inchados e vermelhos, fixaram-se em Laura. "Eu perdi tudo, Laura. A empresa, os contratos. Seu pai fez o que prometeu, mas isso não importa. O que eu fiz com você, Una, foi monstruoso. O estresse, o ciúme, desculpas vazias. Eu te machuquei, e ao nosso filho. Me perdoe, ou me odeie, mas me deixe explicar." Ele deu um passo à frente, mas Eduardo o empurrou de volta, o impacto ecoando no pórtico coberto. "Explicar? Você a espancou com um taco de golfe, como se ela fosse propriedade sua", explodiu Eduardo, a voz ecoando pela casa. Anos de negociações frias no centro da cidade, salas envidraçadas com vista para o porto agitado, não o prepararam para essa fúria paternal, crua como o concreto úmido dos canteiros de obra, que ele supervisionara na juventude. "Eu abalei sua vidinha de milionário fajuto, Ricardo. Os bancos chamaram as dívidas. O porto te trancou. E a cidade toda sabe agora. O grande importador é um covarde que bate em grávidas. Mas eu parei antes de destruir tudo. Absorvi seus funcionários na minha construtora. João e os outros vão trabalhar no viaduto novo com salários dignos. Não por você, mas por eles, pelas famílias que você deixou na sarjeta." Laura aproximou-se devagar, o robe solto balançando ao ritmo de seus passos cautelosos. Seus olhos, ainda marcados por sombras de hematomas desbotados, encontraram os dele pela primeira vez desde o incidente.
O bebê chutou, um movimento que ela sentiu como um lembrete de vida além da dor. Ricardo, você me quebrou. Não só o corpo, mas a confiança. Eu te amei. Sonhei com uma família na orla, com piqueniques na praia e noites sem brigas. Mas você transformou nosso lar em prisão. Sua voz era firme, apesar das lágrimas que escorriam, misturando-se à chuva que gotejava do telhado. Sofia segurou sua mão, um gesto de solidariedade que ancorava sua força, ecoando as conversas nas noites anteriores sobre abrigos comunitários nos morros, onde mulheres como ela teciam redes de apoio contra o silêncio imposto pela sociedade. Ricardo caiu de joelhos no chão molhado do pórtico, a chuva encharcando seu terno amarrotado. Eu sei. Eu sou o monstro que você via nas sombras. Cresci nos subúrbios, filho de mecânico lutando para não ser invisível nessa cidade que esmaga os fracos. Mas isso não justifica. Vou me entregar à polícia, confessar tudo. Perca o divórcio, a pensão, eu aceito. Só. Sinta pena de mim o suficiente para me deixar ver o bebê uma vez? Seus soluços se misturaram ao trovejar distante. O homem que outrora atacava bolas em campos de golfe exclusivos, agora reduzido a um pedaço encharcado de vulnerabilidade. Eduardo hesitou, o peito arfando, e olhou para Laura. Ela balançou a cabeça devagar. Não, Ricardo. O bebê é meu agora. Vá e mude de verdade. Procure ajuda como eu vou fazer na terapia. Essa cidade tem espaço para redenção, mas não no nosso custo. Sofia guiou a irmã de volta para dentro, fechando a porta com um clique suave, deixando Ricardo sob a chuva, sozinho com o peso de suas escolhas. Dias se passaram e a metrópole pulsava com uma energia renovada. A campanha de Eduardo contra a violência doméstica ganhou tração. Outdoors nas avenidas principais, workshops em escolas periféricas e parcerias com abrigos nos morros, financiados por lucros da construtora. Jornais locais titubearam de Vingança abala elite para Iniciativa Pioneira Salva Vidas, destacando como o escândalo catalisara mudanças. No hospital particular, Laura deu à luz a uma menina saudável, o choro ecoando no quarto iluminado pelo sol da manhã, enquanto Sofia e Eduardo seguravam suas mãos, lágrimas de alegria lavando as cicatrizes do passado. Ricardo cumpriu a promessa. Entregou-se à delegacia especializada, onde Sofia o visitou uma vez, não como advogada, mas como ponte para a terapia em uma clínica comunitária nos subúrbios. Ele começou do zero, trabalhando como auxiliar em uma oficina mecânica, nos arredores industriais, pagando pensão e reconstruindo fragmentos de dignidade em meio ao cheiro de graxa e suor honesto. A cidade, com suas favelas nas encostas e arranha-céus na orla, absorveu o tremor como uma onda que recua, deixando lições na areia. A resiliência das relações humanas, o poder da compaixão sobre a destruição e como atos de kindness, mesmo tardios, podem transformar vidas enredadas em injustiça. Na mansão, sob o céu claro de fim de tarde, Laura ninava a filha no jardim, o vento salgado trazendo o som distante do mar. Eduardo sentou-se ao lado, o braço ao redor de Sofia. Nós sobrevivemos, murmurou ele. E pela primeira vez, a metrópole parecia menos desigual, um lugar onde a dor podia gerar sementes de esperança, florescendo em laços inquebráveis.